Capitão Anderson, da Escola Estadual Civil Militar Olímpio João Piscinati Guerra aqui de Sinop. Bem pessoal, hoje eu quero fazer um pequeno tutorial que eu quero mostrar para vocês uma ferramenta que ajudou muito na minha prestação de contas. Vou mostrar para vocês hoje a Cloud IA. Ela confere anexo 1, faz cruzamento dos dados do GPO, identifica erros e ainda ajuda com justificativas e relatórios que você pode ter para colocar na sua prestação de contas. E o melhor é de graça. Eu vou mostrar na prática como que eu usei ela na minha prestação de contas. Tudo bem? Bem, pessoal, o primeiro passo é você abrir o seu navegador e digitar Cloud IA. Até o Google, o Bing, vai fazer isso para você, vai buscar. É da Anthropic Cloud, uma empresa estadunidense. Bem, o que você vai fazer agora? Você irá continuar a web, ou se você quiser também baixar o aplicativo para o Windows, também pode, tudo bem? Mas, como todos temos uma conta, pode ser o @edu ou sua conta pessoal, você vai clicar continuar web. Chegando nessa tela, você vai clicar em continuar com o Google, se você quiser usar sua conta do próprio Android, ou digitar um outro e-mail aqui e continuar com qualquer tipo de e-mail pessoal. Bem, como eu já tenho, né? Ele vai querer abrir. Aqui é a primeira vez que eu abro na Brave. E aí tá ali. Eu já loguei anteriormente. Bem, depois que você logar, você vai ver essa tela aqui, em que é igual ao WhatsApp, tá? Aqui é como se fosse igual ao WhatsApp. Você vai digitar aqui embaixo, Cloud vai responder. Você tá vendo esse ícone aqui? Parece um Clips. É onde você anexa os arquivos. Você pode mandar PDF, imagem, documento Word, ele lê tudo. A versão gratuita já dá conta do recado. Se você usar muito, aí pode pensar na versão paga. Mas para começar, o gratuito já resolve. Tudo bem? Bem, agora vem a parte mais importante. Você precisa dar o contexto para a Cloud. Quanto mais informação você dá para ela aqui, melhor ela te ajuda. Tudo bem? Eu vou digitar aqui brevemente o que eu sou. Contexto é você explicar para a inteligência artificial quem é você, para ela te ajudar de uma forma mais apurada. Vou pegar aqui um prompt que eu já coloquei, deixei pronto, tá? Olha lá, eu sou o diretor da Escola Estadual Olímpio João Piscinati Guerra em Sinop, Mato Grosso. Aí eu dei o CNPJ para caso for fazer futuros documentos, né? Preciso de ajuda para conferir a prestação de contas do RU-PDD Exercício 2025. Você dá o contexto de quem é você. Outra situação, pessoal, na versão gratuita, vamos até tentar colocar aqui se ele já vai funcionar, você vai usar a versão 4.5, tá? A 4.6 é para a versão paga. Como eu resolvi pagar por conta da prestação de contas, me valeu muito a pena. Ele está pensando e já falou quem eu sou. Ele está dizendo para mim, olha a resposta dele. Ele já entendeu o programa, a escola, está pronto para trabalhar. E ele me faz algumas perguntas, ó. Criação de planilha, verificação de saldo. Ele sempre vai te pedir algumas informações. Qual o estágio atual da prestação de contas do RU 2025? Iniciando a conferência, em andamento, etapa final, resolução. Ele vai te ajudando. Aí tem mais informações aqui, ó. Quais são os principais desafios nesse momento? Organizar extrato bancário, identificar, preparar, entendeu? Mas vou pular isso aqui, tá bom? Mas você pode dar todas essas informações, ele vai te ajudar muito mais. Uma dica importante, mantenha uma conversa separada para cada programa, uma para o RU, uma para o PDDE, uma para o PNAF estadual, outra federal, PDD qualidade. E aí, pessoal, vocês podem perceber que deste lado, que eu acabei me diminuindo, deste lado está as conversas, beleza? Você tem todas as conversas aqui. Você pode favoritar uma conversa, por exemplo, a prestação do recurso do RU minha real, ela está aqui.
E aí você pode clicar naquela que você quer favoritar, clicar favoritar, mudar nome, adicionar projeto, mas isso aqui nós não usamos, tá? E você vai sempre colocando aqui, tudo bem? Por exemplo, eu fiz no PDD qualidade, favoritei. Fiz recurso único, favoritei. Fiz o cruzamento do recurso da merenda, não favoritei ainda. Vamos clicar e vou favoritar ela, tá vendo? Foi para onde? Ela foi lá para cima, entendeu? Sempre você salva as suas conversas favoritas aqui, neste canto, tudo bem? Bem, pessoal, agora eu vou pedir para ele mandar o anexo 1. Eu vou pegar o próprio anexo 1 da minha prestação de contas, tá? Para vocês verem que eu não estou fazendo algo ali aleatório. Como eu já deixei na pasta teste, vou pegar aqui, tá vendo? Anexo 1 da minha prestação de ontem, tá? Analisei ontem. Aqui vai ter algumas discrepâncias que depois eu vou ter que resolver com a KDM. Beleza. Ele abriu no Adobe. Uma coisa que eu quero que vocês saibam bem. O Claude, ele é uma inteligência artificial que quanto mais... O Claude é uma inteligência artificial que quanto mais você dá informações, mais ela vai saber de você. Você pode mandar imagens, pode mandar PDFs, mas como toda inteligência artificial, você tem uma limitação. Por hora, quanto mais imagens ou PDF você enviar, pode ser que uma hora que ele trava. Ele não vai continuar com imagens. Aí você vai ter que ser tudo em texto. Recomendo você já usar desde agora, para coisas mais básicas, o textos, tudo bem? Vou mandar agora o anexo 1. Como o Adobe é ruim pra caramba para copiar tudo, eu vou abrir com o próprio Brave. O Brave vai pegar todo o meu anexo aqui do meu anexo 1. Dou um Ctrl A, né? E vejo se copiou tudo, desço. Copiou tudinho. E agora dou um copiar. Beleza? Vamos continuar. Bem, voltamos para a tela. Nós vamos colar aqui. Ele já disse que colou. Tudo bem? O que eu vou pedir para ele agora? Já mandei, ele colou no chat, né? Agora eu vou pedir o seguinte. Confira os totais de custeio e capital e verifique, né, se há duplicidades e identifique qualquer inconsistência. Ponto. E aí você envia. Ele vai analisar, vai pensar e se eu quiser ser notificado depois, ele pode mandar. Mas por hora eu vou deixar aqui. Vou pausar o vídeo, porque ele vai ficar pensando um bom tempo, porque eu dei muita informação para ele. O que eu pedi para ele fazer? Total de custeio capital, verifique se há duplicidade e identifique qualquer inconsistência. Beleza? No caso das escolas que às vezes passam demais, usam o custeio dentro do capital, como foi o meu caso, ele já vai identificar essa inconsistência. Aí eu vou ter que resolver com a QuadRM, tá? Bem, pessoal, olha o que ele encontrou aqui. Ele já somou tudo. Lembra? Demorou quase 5 minutos para ele fazer isso, tá? Ele pensou, fez análise, fez um relatório, criou uma planilha Excel, falou que ia disponibilizar para mim, copiou os arquivos para pastas, aí apresentou o resumo visual que é desse lado, e aí ele fez uma conferência aqui, ó. Questão resultado, custeio 414, capital 100 mil e pouco, total, tá correto do que eu já lancei. Aí tem 3 inconsistências, duplicidade de pagamento, um caso. No caso, nem eu tinha visto isso, tá? E olha que eu já enviei isso aqui. Vou ter, a QuadRM vai mandar isso na diligência. Tem uma duplicidade de pagamento por Maurício, tá? 2 entradas, 140, 5 e pouco no mesmo dia. Conferir com o dono Filomeno se for a digitação. A pessoa que está digitando isso para mim lá na escola, tá? Código estranho, ele acaba surtando, encontra algumas coisas que a gente sabe que isso aqui não precisa, né? Datas invertidas,
E aí vai, tá? Ele já teve alguns documentos aqui, que mais lidera com notas fiscais a Prestajar. E aí tem a conferência do RU, tá? Ele fez em dois tipos de arquivos, em XLS, Excel e MD. Se eu quiser baixar tudo, tá aqui. E aí, pessoal, ele já me coloca aqui nessa tela o que ele fez. Aí se eu quiser baixar, eu posso baixar clicando aqui. Nunca dá para fazer isso aqui no Drive, tá? Ele não vai. Sempre baixa e passa para o seu computador. E aí, na hora que você baixar, ele já mostra um resumo do que você vai ver. Aqui tem quanto de pagamento eu tive e paguei, né? Total de custeio, total de capital, 391 registros, duplicidades, tem duas do Maurício, vou verificar isso depois, que por vezes ele até aparece e está errado. Aí você tem que olhar, tudo bem? Código 1501, que eu não sei por que ele colocou isso, tá? Pode ser que para vocês ele não dê isso aqui. Como é uma inteligência regenerativa, ele pode dar outro tipo de situação para você, mas ele já vai te ajudar. E os 10 fornecedores que eu mais gastei no passado. Tudo bem? Pessoal, uma coisa que aconteceu na minha prestação de contas real, enquanto eu estava fazendo e estava utilizando a Cloud, tá? Eu tentei usar o Gemini foi, só que teve um período que a conversa truncou, parou e eu perdi quase todo o trabalho que eu tinha feito de um PDD, ainda bem que era pouco. Resolvi usar a Cloud porque outras pessoas que eu estava conversando em fóruns da internet falaram que também é uma ótima inteligência artificial. Mas tem várias, e você vai se adaptando a que você acha melhor. Mas para mim a Cloud é a mais completa de tudo. Vocês verificaram que ele já deu até o arquivo. Na minha prestação de contas real, o Cloud encontrou 31 pagamentos que estavam no extrato. Lembra que temos que imprimir o extrato de janeiro a dezembro? Passei, pedi para ele olhar o que estava errado. Ele encontrou 31 pagamentos que estavam no extrato, mas não estavam no GPO. Imagina a dor de cabeça na diligência. Até eu sabia onde é que estão esses extratos, procurar um por um, como fazíamos há tempos atrás. Então, ele já me deu onde estava o problema. E aí eu conferi o anexo 1. E o primeiro passo que você sempre vai fazer, anexo 1, é o primordial. Manda para ele e deixa ele trabalhar, que ele vai encontrar para você onde é que está o furo dentro da sua prestação de contas. Bem, pessoal, agora vamos para a parte mais poderosa que eu considero da inteligência artificial. Eu vou cruzar os extratos com o anexo 1. Vou pegar o extrato, por exemplo, vamos lá. Peguei aqui de exemplo de mês de novembro. Não, Adobe não dá. Adobe é ruim. Você vai abrir com qualquer outro tipo de editor de texto. Até o Firefox sabe, mas eu gosto do Brave, como eu já estou usando ele, tá? Eu vou pegar, Ctrl A, verifica se copiou tudo, copiar. Beleza. Agora eu volto para o chat e colo aqui. Tudo bem? Colado. Bem, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um prompt, você sempre tem que dar um prompt, tá? Dar uma ideia ali, dar uma conversa com ele. Vamos pegar agora, compare esse extrato com o anexo 1 e me diga se tem algum pagamento que aparece no extrato, mas não foi lançado no GPO. Mas se você quiser arrumar o erro de português ou não, ele vai entender do mesmo jeito, tá? Ó, vou deixar aqui com os erros de português. Extrato, não, isso aqui tá feio. Vamos lá. Ele vai cruzar os dados, enquanto isso eu vou pausar. Bem, ele pensou, já me trouxe o que ele fez, tá? E aí ele colocou aqui, ó. Paga 29, validados. Aí ele falou que tem um com problema. Problema encontrado. O provante era 111.204. Só que creio eu que eu digitei só 11, não digitei 111. Eita, já vou ter que arrumar isso aí.
E aí, ele está dizendo para mim onde que está. Nem eu sabia disso. Olha aí, como a ferramenta é poderosa, pessoal. Ele já fez uma comparação de extratos. Ele vai colocar tanto em... Ele, não sei porque ele está fazendo em dois tipos de arquivo, mas geralmente nós iremos usar o GLS, que é o que usamos no computador. E aí, ele já me gerou aqui do lado. Ó. Se eu quiser baixar, clico aqui, ele baixa. Ele mostra para mim, ó, os fornecedores, os prestadores de serviço, tá vendo da Tânia aqui, ó, onde eu era para digitar 111 e ele falou que eu só coloquei 11. Depois eu vou dar uma olhada realmente se eu errei nisso, tá? Que eu vou falar para vocês. Nós somos os 10%. Ele faz 90% do trabalho. Mas os 10% somos nós. E tem hora que a própria inteligência artificial ela pode meio que errar. Eu vou dar uma olhada nisso aqui depois. Tudo bem? O que vocês viram aqui, ele mostra uma tabelinha bonitinha, né? A data, cadê? Não colocou a data dessa vez, mas ele quis mostrar o valor do documento, né? Para vocês ele pode mostrar a data, como é uma inteligência artificial regenerativa, ele vai mostrar de uma forma fácil para que você entenda. Mas ele vai mostrar para nós, ó, de onde que é o extrato fornecedor, né? O que está no GPO, o que está no extrato, o valor do extrato. E aí, ó, o que está aqui de valor. E aí vai, entenderam? É para facilitar a nossa vida. Imagina você fazer isso de mês a mês, de janeiro a dezembro. Dá um trabalho, né? Você olhar de forma manual. Sem a cloud ia dar muito mais ainda. E o risco de deixar passar alguma coisa era enorme. Como foi esse caso aí que eu vou olhar depois na prestação de contas, mesmo já ter enviado para o ADM. Bem, pessoal, essa aqui é a funcionalidade que eu uso mais no dia a dia, tá? Que é o extratos, né? Esses extratos comprovante de Pix, aquele do Banco do Brasil, sabe? Vamos copiar, né? Vamos ver se eu vou usar o Adobe para isso. Pelo menos é uma folha só. Tranquilo, copiar. E aí, nós vamos voltar para o chat. Voltamos ao chat do próprio. Aí ele pegou ali, vocês viram que ficou diferente. Porque como é pouca coisa, ele nem colocou aquele negócio em inglês colado, né? Pasted. Então, nós vamos colocar aqui o que ele vai fazer. Vamos pensar em um prompt interessante. Vamos perguntar o seguinte: consegue rastrear esse pagamento? Faço a pergunta para ele. Percebam, colei ali, você dá um espacinho aqui, tá? Para ele saber do que está se tratando. E aí, manda bala. E ele vai dizer que vai rastrear aonde? No GPO. Vamos pensar, vou deixar ele rolando e depois volto. Bom, foi mais rápido que eu pensava, tá? Ele já conseguiu rastrear, né? Onde que está esse comprovante PIX que esse Pix que eu enviei, né? Para quem que foi, tá vendo? Que data, qual o valor, se eu lancei corretamente, tá? É muito bom, não é mesmo? Você viu que ele respondeu na hora qual documento que é, e onde que tá, para qual mês eu fiz, não é mesmo? Isso é ouro na hora de organizar as pastas, não é mesmo? Você pega um comprovante, o Cláudio te diz qual é NF, se você já alimentou ele também com as NF, tá? E aí, coloca ali com o grampinho e tchau, e pronto. Viu como é que ele é impactante e interessante? E ele diz ali, ó, esse pagamento tem que estar lançado corretamente no GPO, não inconsistência nessa transação específica. Você pode também perguntar para ele fazer isso do mês inteiro, mas aí você tem que dar mais informações a ele. Compreenderam que ele é uma ferramenta poderosa, em vez de você fazer tudo sozinho, em vez de você ficar pensando que só você é o responsável por fazer tudo, você pode ter esta ferramenta para fazer o seu serviço ser muito mais rápido. Pessoal, agora eu vou mostrar um caso real que aconteceu comigo, tá? Tá vendo aqui que agora não estou mais naquele chat. Estou num chat que eu salvei dos favoritos, que é da minha prestação do recurso único, tá? E, bem, o meu prestador de serviços, para prestar já, mandou uma determinada nota, tá? Que é a número 160. Eu coloquei no GPO, tranquilo. Beleza, você viu aqui. E depois pedi para ele fazer o cruzamento. O que ele achou para mim? Problema sério com a NF 160, não é mesmo? Por quê? Porque ela foi emitida no nome da Florestan Fernandes, lá de Cláudia, nada a ver com a minha escola.
Então, mas o amigo é meu amigo Marcelo ali da Florestan Fernandes. Só que o prestador de serviço ele presta tanto serviço para mim quanto para a Florestan Fernandes. E aí, se eu não tivesse conferido com a Cláudia, essa, né, nota fiscal ia junto no processo. Ia dar problema, né? A Coadem ia falar para mim, olha, Anderson, tá problema aqui, tá? Ele já identificou o erro, ele já explicou direitinho o que estava acontecendo, né? O que aconteceu. E aí perguntou, fez as perguntas, né? Aí pediu outras notas da mesma época, eu mandei, tá? Ele falou que tá correta e continua falando, ó, essa aqui tá errada. Aí mandei outra nota fiscal. E aí, mandei várias, né? Tá tudo ok. E aí, o que ele falou pra mim? Ó, uma mensagem do WhatsApp. Falei pra ele, perguntei pra ele se ele não podia fazer uma mensagem do WhatsApp. Olha, até no final falou, quer que eu atualize a mensagem do WhatsApp, seu Ivan, com a cobrança do orçamento e a problema da NF 160? E aí, mandei para seu Ivan. Tá vendo aqui, ó? Tá, seu Ivan, obrigado. Problema da nota fiscal, tá? E aí, mandei para ele tudo que estava necessitando, né? E aí, ele preparou uma mensagem do WhatsApp para mim. Percebam. Já explicando para o fornecedor o problema de forma didática que ele fez na hora, tá? E aí, mandei para o fornecedor. O cara entendeu, corrigiu a nota e resolveu. Isso é o tipo de coisa que a gente, às vezes, não precisa, não percebe na correria do dia a dia. Ainda mais na direção de escola da rede estadual, né? O Claude tem paciência para conferir documento por documento. Ou seja, pessoal, é uma coisa impressionante o que essa inteligência artificial pode fazer para nos ajudar. Bem, pessoal, agora é a cereja do bolo. Ele cria documentos Word prontos para imprimir. Vamos, por exemplo, pensar em uma ata de assembleia em que você precisa mandar lá para a Coadem, né? Se você tem todos os dados, você pega aquele modelo de exemplo que todos recebem no e-mail da própria Coadem, modelo, você anexa aqui e aí pede para ele criar, tudo bem? Eu vou colar aqui já o que eu vou pedir e ele vai fazer. Bem, é um prompt já meio pronto aqui, tá? Você cola. Para eu chegar nesse resultado, o que eu fiz? Pedi para ele gerar um relatório para mim. E aí, com esse relatório, eu pedi para ele fazer agora o quê? Cria uma ata de assembleia para aprovação da prestação de contas do RU 2025. Os valores são custeio, 4.014, que ele pegou lá do GPO, que eu falei para vocês, e de capital. Entenderam? Vamos pedir para ele criar. Ele está criando a ata de aprovação para prestação de contas do RU. Vai criar uma skill. Está instalando o DocsX se necessário. Vai criar em Word. Lembra que eu pedi para ele criar em Word? Você também pode falar, eu quero que você crie em Word, senão ele pode criar em MD ou em Excel, tudo bem? Vou deixar em tempo real para vocês verem como que ele vai fazendo o processo. Bem, enquanto ele está criando, eu vou falando para vocês. Quando você pede isso nas 6 atas que temos que entregar para prestação de contas, isso é ouro, gente. Por quê? Porque você já tem, se você tem aqui do lado, no chat, né? No chat aqui, o que você já fez, é só você pedir, ele vai criar e vai fazer a ata e você apresenta no dia da assembleia. Isso facilita bastante a sua vida. Ano passado, vou falar para vocês, eu tive que digitar ponto por ponto, valor por valor, mesmo pedindo ajuda de colegas que eram mais experientes do que eu. Isso me demorou muitos minutos, até horas, né? Com essa inteligência artificial aqui, eu vou deixar menos tempo, vou ter em alguns minutos, ela me deixa pronto a ata. Ele ainda está pensando, agora ele vai vai criar em Python, criou um Python, depois vai agora criar a ata. Ele agora no momento está criando. Se você já tem uma ata de exemplo, vai facilitar bastante, que não vai ficar pensando isso aqui tudo não, tá?
Você pode digitar lá, eu quero que você faça uma ata conforme o modelo que a CodeM me enviou. Ele vai fazer conforme o modelo que a CodeM mandou. E se você já tem todos os dados do seu GPO ali prontinho, você já encerrou e já mandou para ele ali, ele vai colocar com todos os dados. Entendeu? Reprogramado, de custeio, de capital, é uma coisa impressionante. Olha lá, ele criou. A assembleia é criada, ele falou para mim o que ele fez, ó, tá vendo? Ele pegou a data de hoje. Você também pode especificar para ele, ó, a data da assembleia foi tal, 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 tal. E aí, ó, custeio, capital. Por que ele só teve esses dados? Porque eu só dei esses dados para ele. Se eu tivesse colocado todos os dados, seja de reprogramado, de custeio, de capital, ele ia me entregar com todos esses dados. É uma coisa impressionante, tá? Vamos baixar essa ata que ele criou. Vou deixar aqui na mesma... ata Assembleia RU. Habilitar a edição. Ele fez, tá? Ordem de serviço, presença, custeio, capital. Vocês viram? Impressionante, né? Ficou legal, ficou. Mas para nós não vai servir, né? Se você pegar o exemplo do que a nossa própria SDRE envia, facilita bastante. Eu vou mostrar um exemplo aqui de uma ata que ele fez do meu PDD básico. Deixa eu pegar aqui, PDD básico. Viram? Isso aqui é baseado em um exemplo que a própria CodeM me deu. E aí eu pedi para ele colocou o que é necessário. Pronto, feito. Ficou melhor, né? Então, isso aqui segue a regra do que as nossas DREs envia. Então, para ele, para facilitar a sua vida, não pede só para ele criar, não. Ele vai criar para você uma ata de assembleia que foi feita aqui, bonitinha, né? Mas não vai te servir. Então, você pega o modelo de exemplo da própria CodeM, anexa aqui, ó, e aí pede para ele, quero que você crie uma ata conforme o modelo da própria CodeM, baseado no que nós já fizemos aqui no nosso trabalho, babá. E aí ele já vai criar. Custeio, capital, o que mais? Reprogramado, entenderam? Ele vai facilitar a sua vida tremendamente. E ainda por cima, se você tem aquele relatório da COIPT de manutenções, né? Você pode colocar aqui. Ele vai te ajudar em onde você, por exemplo, teve grandes despesas. Vai colocar o espaço para as fotos, tá? Então é uma coisa surpreendente que ele faz. Bem, pessoal, antes de encerrar, né, algumas dicas rápidas. Primeiro, seja específico. Quanto mais detalhes você der, melhor ele te ajuda. Nome da escola, CNPJ, programa, valores, datas, como eu já falei anteriormente. Manda tudo. Segunda dica, use uma conversa por programa. Não misture RU com PDDE na mesma conversa, que isso aí pode dar um problema para você depois saber qual programa que você está sendo específico, que você tem que buscar. Entenderam? E terceira, ele lê documentos. Pode mandar PDF, da nota fiscal, extrato, o que for, mas evite mandar dados pessoais como CPF, né, de servidores ou senhas, porque isso é bem complicado pela Lei de Proteção Geral de Dados, tá? Quarta, confira sempre. O cloud é muito bom, mas como eu já falei no vídeo, né, ele é uma ferramenta, a responsabilidade continua sendo nossa. Sempre revise antes de assinar. Ele vai errar? Vai, ele vai errar sim. Na merenda mesmo, ele falou que eu não tinha colocado determinadas notas fiscais. Fui confirmar com a dona Filomena junto comigo que já tínhamos colocado, tá? Mas ele fez o grosso daquilo que eu não conseguiria fazer em pouco tempo. E quinto, não tenha medo de experimentar. Comece com algo simples. Cole um extrato, pede para eu conferir. Você vai se surpreender. Comece aos poucos, não precisa ser de imediato. Você não é um gênio da informática como eu. Então, e nem eu sou também, desculpa. Mas você tem que começar com algo prático. Você vai ver e vai pegando mais experiência, vai pegando confiança, tá? E pessoal, não fique com medo. Experimente.
Se você não se adaptar a Cloud IA, vai para Gemini, vai para DeepSeek, Copilot, ChatGPT, mas faça, experimente. Não fique na mesmice. Faça seu trabalho se desenvolver de uma forma melhor e seja mais rápido, melhor e possível. Eu digo a vocês, desde que comecei a mexer com inteligência artificial no meu serviço, para essas coisas mais que eu falo que é chato, que eu não sou contador, como eu falo para vocês, e nem vocês, facilitou bastante a minha vida. Porque imagina, eu, formado em História, saber coisas de contabilidade, nunca saberia. E outra coisa, pessoal, se você quiser usar para fazer anotações, mandar mensagens, seja específico que ele vai fazer mensagens boas para você. Para justificativa, alguma coisa que a CODEM pede, para alguma coisa que a COGER vai pedir da sua prestação de contas, sempre use ele para você resguardar a sua vida, a sua escola e resguardar também o seu próprio CPF, tá bom? Então, obrigado e agradeço a todos por assistir esse vídeo. Já disse antes de mais nada, né? Quero agradecer a cada um de vocês, né, que pediram para fazer o vídeo, né? Ficou longo, tá? Ficou 30 minutos em média, mas eu sei que a nossa carga administrativa é grande. Se você assistir pelo menos uma vez o vídeo, começar a pegar e pedir depois que eu posso fazer um tutorial escrito, tá? Eu faço. Porque a nossa carga do dia a dia é pesada, tá? São muitos programas, muitos documentos, muitos prazos, mas a tecnologia está aí para ajudar. Não precisa ter medo. Se esse vídeo te ajudou e ajudou também outros diretores, compartilhe aí. Manda no grupo aí dos diretores que nós estamos, né? Na sua DRE, para aquele colega que está sofrendo com prestação de conta. E vamos lá, né? Um abraço de Sinop e boa prestação de contas a todos nós. Beleza? No caso, diligências para muitos também. Até mais.